E se a morte não for o fim da linha? E se, em vez de um ponto final, ela for apenas uma vírgula, uma pausa breve antes de um novo começo? E se a vida, como a gente conhece, for só um capítulo de um livro muito maior, um livro que se estende por eras e eras, com histórias entrelaçadas e personagens que se encontram e se desencontram ao longo do tempo? A ideia da reencarnação, essa crença de que a alma volta em outro corpo depois da morte, fascina a humanidade há milênios. Desde os tempos antigos, essa noção tem sido uma fonte de esperança, consolo e, às vezes, de medo. Ao longo de diferentes culturas e épocas, a possibilidade de vidas passadas e futuras sempre mexeu com a gente, provocando debates, crenças e perguntas profundas sobre o que é existir de verdade. Civilizações antigas, como os egípcios e os hindus, tinham suas próprias interpretações e rituais em torno dessa crença. Mas e aí? Será que a reencarnação é real? Será que realmente voltamos para aprender lições que não conseguimos na vida anterior? Ou é tudo uma construção da nossa mente? Ou seria só uma ilusão, um desejo nosso de viver para sempre e encontrar sentido num mundo que muitas vezes parece não fazer sentido? Talvez seja uma forma de lidar com o medo do desconhecido, uma maneira de dar continuidade à nossa existência. Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nas diferentes faces da reencarnação, desde suas raízes lá na antiguidade até os debates atuais, tentando jogar luz num dos mistérios mais antigos da humanidade. Vamos explorar como essa crença evoluiu e se adaptou ao longo dos séculos. Acreditar na reencarnação não é só ter uma resposta para o que acontece depois que a gente morre, mas também vislumbrar um ciclo sem fim de aprendizado e evolução espiritual. É imaginar que cada vida é uma oportunidade de crescimento, uma chance de corrigir erros e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Se a gente realmente renasce em novos corpos, carregando as marcas do que vivemos antes, qual será o impacto disso na nossa forma de ver o mundo, nas nossas ações e na maneira como nos relacionamos uns com os outros? Será que isso nos tornaria mais compassivos, mais conscientes das nossas ações? A busca por respostas sobre a reencarnação nos leva para uma viagem incrível pela história, espiritualidade, psicologia e até mesmo pela ciência. Pesquisas modernas tentam encontrar evidências que possam comprovar ou refutar essa crença milenar. Ao longo do caminho vamos encontrar pistas intrigantes, histórias de arrepiar e um monte de perspectivas diferentes que desafiam nossas convicções e nos convidam a repensar tudo o que a gente achava que sabia sobre a vida, a morte e os mistérios da alma humana. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você vê a sua própria existência. A crença na reencarnação não é de hoje. Ela tem sido uma parte fundamental da espiritualidade humana por milênios. Suas raízes vêm de muito tempo atrás, ecoando em várias culturas ao redor do mundo, desde as mais antigas civilizações até os dias atuais. Dos sábios indianos da antiguidade aos filósofos gregos, a ideia de um ciclo de renascimento está presente na história da humanidade, influenciando profundamente o pensamento e a filosofia, moldando nossas crenças, valores e práticas espirituais. A reencarnação é um conceito que transcende fronteiras e épocas. No coração da filosofia hinduísta encontramos o samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, que é central para a compreensão da vida e do universo. A alma, ou Atman, vai passando de uma vida para outra, guiada pelo karma, a lei de causa e efeito, que determina o destino de cada existência. Tudo que a gente faz em uma vida
influencia diretamente no destino da próxima, criando um ciclo contínuo de aprendizado e evolução espiritual, levando a alma em uma jornada evolutiva em busca da libertação espiritual, o moksha, que é o objetivo final de muitas tradições espirituais. No Egito Antigo, a crença na vida após a morte era essencial e profundamente enraizada na cultura. Os egípcios acreditavam que a alma, o Ka, podia voltar para o corpo depois da morte. Por isso, a prática da mumificação, que preservava o corpo para a vida eterna. Textos funerários como o Livro dos Mortos descrevem a aventura da alma pelo mundo dos mortos, enfrentando desafios e provações, e sua eventual ressurreição, onde a alma poderia alcançar uma nova vida. A reencarnação também encontrou espaço na Grécia Antiga, influenciando o pensamento filosófico. Filósofos como Pitágoras e Platão exploraram a ideia da alma como algo imortal, capaz de habitar diferentes corpos ao longo do tempo, perpetuando o conhecimento e a sabedoria. Platão, em particular, acreditava que a alma trazia consigo o conhecimento de vidas passadas, acumulando experiências e aprendizados, e que a gente podia acessar essas informações através da razão e da introspecção, mergulhando profundamente em nosso próprio ser. A crença na reencarnação atravessou fronteiras e culturas, aparecendo em diversas outras tradições ao redor do mundo, como o druidismo celta, o xamanismo e até em algumas vertentes da Cabala, a tradição mística judaica, cada uma com suas próprias interpretações e rituais. Essa persistência da reencarnação através dos tempos e culturas levanta questões intrigantes sobre a natureza humana, nossa essência e propósito, e nossa busca por significado em um universo que parece não ter fim, onde cada vida é uma nova oportunidade de crescimento e descoberta. Em vários cantos do mundo, pessoas contam experiências que desafiam qualquer explicação lógica, experiências que parecem ir além dos limites do tempo e da memória. São relatos que nos fazem questionar a própria natureza da realidade e do que consideramos possível. São histórias de crianças que se lembram de vidas passadas com detalhes impressionantes, como se tivessem vivido outra existência em um tempo distante. De gente que reconhece lugares e pessoas que nunca viram antes, mas que parecem estranhamente familiares. De sonhos tão reais que parecem ecoar de outras épocas, como se fossem memórias de uma vida que já se foi. Um dos casos mais famosos é o da Dorothy Eide, que nasceu na Inglaterra em 1904. Desde pequena, ela tinha uma fascinação inexplicável pelo Egito Antigo. Desde criança, a Dorothy jurava que tinha vivido no Egito Antigo como uma sacerdotisa chamada Bentreshit. Ela descrevia rituais e lugares com uma precisão que intrigava a todos. Ela dedicou a vida inteira ao estudo da cultura egípcia e se tornou uma egiptóloga de renome, contribuindo significativamente para o campo, trabalhando no famoso Museu do Cairo, onde suas contribuições foram amplamente reconhecidas. Outra história intrigante é a do garoto americano James Leininger, que desde muito jovem começou a relatar memórias de uma vida passada, que a partir dos 2 anos de idade afirmava ter sido um piloto da Marinha Americana morto na Segunda Guerra Mundial. Ele descrevia batalhas aéreas e acidentes com uma clareza surpreendente. O James deu detalhes específicos sobre o avião, o lugar da queda e até o nome de um companheiro de batalha, informações que acabaram sendo confirmadas por registros históricos. Deixando os pesquisadores perplexos. Casos como esses, apesar de a ciência não conseguir explicar completamente, levantam questões inquietantes sobre a natureza da memória, da consciência e da própria identidade.
levantam questões inquietantes sobre a natureza da memória, da consciência e da própria identidade. Será que nossas mentes são capazes de acessar memórias de vidas passadas? Seriam essas lembranças apenas fragmentos de vidas passadas, marcas profundas na alma? Ou seriam apenas fantasias, informações absorvidas sem querer e reinterpretadas pela mente? Ou seriam apenas fantasias, informações absorvidas sem querer e reinterpretadas pela mente? A linha entre realidade e imaginação pode ser tênue, enquanto a ciência busca respostas dentro dos limites do método científico. Muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Muitas pessoas enxergam nas histórias de vidas passadas um vislumbre de algo maior, uma conexão com o passado e a promessa de que a vida continua depois da morte. Uma conexão com o passado e a promessa de que a vida continua depois da morte. Essas histórias nos oferecem conforto e esperança. Essas histórias, reais ou não, nos convidam a questionar a natureza da realidade e a explorar os mistérios da mente humana. Elas nos desafiam a expandir nossos horizontes e a considerar possibilidades além do que conhecemos.